Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de filosofia aqui do Centro de Mídias e vamos então aí acompanhar o conteúdo da nossa aula. Nós estamos aqui na aula 11, cujo objeto de conhecimento são os princípios éticos da condição humana, autonomia, solidariedade, respeito e responsabilidade. Detalhamento, trata-se desse tema, né? Da autonomia, da solidariedade, do respeito e da responsabilidade, que são os princípios éticos da condição humana. Então vamos lá? Vamos iniciar? Vamos lá. Com certeza, nessa nossa aula, esse tema que nós estamos aqui trazendo para vocês, essas palavrinhas que vocês já estão vendo aqui, vocês conhecem ou já ouviram falar em algum momento da vida de vocês, seja na escola, seja na família, seja numa igreja, alguma religião que você participe, até mesmo, né, numa reunião de amigos. Você já ouviu falar em ética, já ouviu falar em valores, já viu falar em princípios, não é verdade? E, de fato, são palavrinhas que são curtas, são pequenas, são pontuais, mas que resolvem ou resolveriam a vida de todos os seres humanos na face da Terra, se nós conseguíssemos seguir à risca tudo isso aqui que nós estamos apontando para vocês. E se nós formos conceituar, pensar o que é ética, pensar o que são os princípios e também os valores, nós vamos ver que, de fato, elas estão ali muito próximas uma das outras. Então, como você pode acompanhar comigo aqui, esses conceitos aqui, para que a gente possa entender melhor, nós precisamos o quê? Diferenciar regras e diferenciar princípios. Tudo que nós vamos falar aqui tem um pouco a ver com essa diferença. O que é uma regra? O que é um princípio? Então, vocês, com certeza, devem seguir, né, algumas regras no ambiente onde vocês vivem, não é verdade? Normalmente, na nossa família tem algumas regras, na escola tem regras, em todos os lugares dos ambientes onde nós andamos. Então, nós estamos sempre nos deparando com algum tipo de regra. Não faça isso, não faça aquilo, ou então faça, né? Não, sempre tem alguma coisa determinando algo em forma de regra. Se você vai jogar bola no futebol, tem regra. Se você vai fazer uma prova, uma avaliação, como do Enem, por exemplo, tem regras. Então, dificilmente nós escapamos, né, das regras. E também uma coisa que é mais abstrata, uma coisa que, digamos assim, seja mais sensível à nossa percepção humana são os princípios, mas que fazem parte da nossa vida, né? Então, regras, o que são as regras, né? Pode acompanhar comigo. São prescrições de conduta claras e objetivas. Então, são prescrições de conduta. Então, ali as normas estão ali, dizendo, né, quais são as regras. E já os princípios são juízos abstratos de valores que orientam a interpretação e a aplicação das regras. Então é como se o princípio é a luz que nos ilumina para observar as regras. Por que tem pessoas que não cumprem regras? Porque elas não estão sendo iluminadas naquele momento por esses princípios. Então, muita gente quebra as regras, né? Vamos ver aqui, sob o ponto de vista agora da ética, né? Nós estamos falando do princípio moral. Olha, a ética é o princípio, né,
e também é a fonte, é a base em que se fundamenta a ação. Então, a ética já é aquele princípio, né, como estou aqui, né? Algo que me sustenta, que me dá base. É a ética. Os princípios éticos, então, são esses fundamentos nos quais se fundam a ação humana dirigida para o bem. Então, pessoal, todas essas palavrinhas que estão aqui, se nós podemos assim resumir de uma maneira agora bem assim simples, podemos dizer então que tudo isso aqui se resume a fazer o bem, a fazer o que é certo, a fazer o que é correto, tá? Então é um pouco voltado para isso aí. Vamos falar um pouco mais agora sobre os princípios, né? Já que a ética também ela é aquela base, né, que nos dá o sustento ali, ó. Já o princípio também, ele deve, né, se optar pela prática de virtudes. Então, vocês sabem, quando a gente fala, essa pessoa tem muitas virtudes, essas pessoas são virtuosas, né? Nós estamos dizendo, nós estamos indo contra, né, os vícios. Né? O contrário, podemos dizer assim, de virtudes, são os vícios, né? Então, é inclinar-se para o que tem um valor moral, como forma de implementar esse comportamento ético. Então, o princípio é aquilo que me dá consciência, que está dentro de mim e que me faz seguir, então, o meu olhar voltado para fazer o bem, que é ser ético. Nesse sentido aqui que nós estamos falando. Tá bom? Então é importante a gente já conhecer um pouco essas três palavrinhas, né, que nos dão, né, esse entendimento aí. Tá certo? Então ficou claro o que é ética, o que é princípio e o que são os valores? Todos eles estão juntos e misturados, tá bom? Mas estão sempre apontando uma seta para o caminho certo, para fazer o bem, né? Para cumprir as regras. Então, está tudo ligado nesse sentido aí. Beleza? Podemos dar uma avançada? Então, vamos falar agora de alguns princípios, né? De alguns momentos que são importantes, né, para a gente, que são também ligados com a questão dos próprios ser humano, da condição humana. Né? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos começar falando uma palavrinha que vai aparecer aqui para vocês aqui, ó. Autonomia. Tem tanta coisa que a gente passa a vida ouvindo, né? O amor, o tempo, né? As horas, o aniversário, o namoro, o casamento, né? A fé, o pensamento, tanta coisa, né? E às vezes nós não paramos para pensar o que significa cada palavrinha dessa. E hoje, falando desses princípios da condição humana, nós vamos ver algumas palavrinhas dessa aqui com mais detalhes, né? Vamos olhar com mais carinho, entender qual é a importância dessas palavrinhas aí para a nossa vida, né, enquanto seres humanos. E aqui o título já diz muito, né? Que a autonomia é um elemento fundamental para a dignidade humana. Auto, de dentro, né? Então, autonomia, quer dizer, eu tenho, né, a partir de dentro de mim, eu tenho, então, de uma determinada forma, esse poder sobre mim mesmo. Eu tenho autonomia, eu tenho poder para tomar decisões. Então, a autonomia, então, é também um conteúdo ético, né, do princípio da dignidade humana. Todo ser humano precisa ter autonomia, porque senão ele vai ser guiado pelos outros. Os outros vão determinar a vida dele. Né? Então, a autonomia é também um fundamento que determina o quê agora? A liberdade do indivíduo. Então, olha só como ela é importante, a autonomia. Ela está relacionada com a minha liberdade, que permite o quê? Fazer suas próprias escolhas, seu modo de agir e também de gerir
de conduzir a sua própria vida, né? Então, é isso que é importante, né? Esse autor aqui, né, o Barroso, ele fala um pouco dessa questão do princípio da autonomia, ligado com esse poder que eu tenho, que o ser humano tem que ter, de poder fazer suas próprias escolhas, né? Por quê? Porque ele tem liberdade, ele vive na sua liberdade, o seu livre-arbítrio, né? Então, a pessoa que tem o poder de fazer suas escolhas, né, de gerir a sua própria vida e não ser conduzida a partir da visão e do controle de outras pessoas, essa pessoa tem autonomia. Ela consegue ter autonomia, tá bom? Vamos entender um pouco mais sobre a autonomia. Então, a autonomia privada compreende as liberdades individuais, como as escolhas feitas pelo sujeito, né, por mim, relacionadas à política, à religião, à expressão, à associação, grupos, direitos sexuais, de reprodução, entre outros. Isso aqui, pessoal, resume um pouco o direito de cada ser humano na sua fase de vida, desde o nascimento, né, a criança, depois, o jovem, né, o idoso, a mulher, as variadas opções e orientações sexuais. Tudo isso aqui, pessoal, está ligado com o quê? Com essa liberdade individual de escolher, de fazer as minhas escolhas, feita pelo sujeito. Muitas vezes a pessoa não consegue escolher, porque ela, é claro, existe uma pressão também da sociedade muito forte, né? Então, muitas vezes, ela não consegue caminhar dentro da política, né, de como fazer política. Muitas vezes ela não consegue, fica presa às religiões, ela não consegue também sair daquelas ideias, que muitas vezes não são ideias negativas, nem ideias, né, que fazem mal para a pessoa, mas muitas vezes ele segue uma determinada religião, né, mas não é que ele escolheu aquela religião, né? E muitas vezes também com relação a se expressar, a ter direitos, né? A mulher, por exemplo, tem o seu direito, tem que ter sua autonomia do jeito de se vestir, de ela ser, né? Direito sobre o seu corpo. Mesma coisa, a criança tem seus direitos enquanto criança. Tanto é que para tudo isso existem regras, né? Existem as leis para defender as pessoas, né, na sua fase de vida. Tem a lei, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, né, que apoia aí as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, tudo isso vai sendo criado, vai surgindo conforme essa autonomia das pessoas. Então, a autonomia ela é muito importante para a dignidade humana. Tá certo? Muitas vezes a pessoa que não faz a sua própria escolha, que não vive na sua autenticidade, na sua autonomia, ela não é muito feliz porque ela faz coisas que ela não gostaria, ela segue, né, outros caminhos que ela não escolheu e ela não consegue muitas vezes ser feliz, né? Então a autonomia também, além da liberdade, ela também nos aproxima um pouco de ser um pouco feliz porque nós estamos fazendo as nossas escolhas e sendo livre para escolher. Beleza? E mais um pontinho aqui ainda, para a gente ir fechando aqui, o ponto da autonomia é a seguinte, ó. Nós temos a autonomia privada, que é aquela que eu falei para vocês, né, da decisão do indivíduo, mas nós temos também a autonomia pública, que está relacionada com a participação do indivíduo na sociedade de um modo geral. Então, ele pode escolher um partido político, no caso da política, né? Ele é um cidadão, ele tem direitos e tem deveres, né? Então, ele pode participar, né, de debates políticos como cidadão. Tudo isso. Então, a autonomia pública ela está muito ligada com as questões mais voltadas para a política, tá bom? E que não é só política de partidos, né? Que as pessoas hoje em dia têm medo de política, não gostam de política, é um mero engano.
e um grande erro, porque, na verdade, a política ela é fundamental para a nossa dignidade humana, né? É através da política que é decidido o nosso salário, é decidido, né, a educação, saúde, tudo está em volta da política. Então, nós temos que estar atento para isso e ter autonomia, né, essa autonomia aqui pública, de participar desses espaços aí. Tá bom? Entenderam a autonomia? Agora eu vou convidar um pensador para nos ajudar a refletir sobre isso. Ó. É o Kant, né? É um filósofo alemão que apresenta uma concepção de autonomia entendida como a vontade orientada pela lei moral. Então, o Kant dizia que existia o céu estrelado acima dele e a lei moral dentro dele, né? Então, a autonomia ela tem que ser orientada pela lei moral, porque nós vivemos em sociedade, né? Então, nós temos que ter essa consciência moral do que é o certo e o que é errado. Então, é nessa linha que o Kant, né, ele vai, então, falar da autonomia moral, tá certo? Dessa autonomia, né, na sociedade. Outra coisa que o Kant vai também nos apontar, ó. Ele vai dizer o seguinte, o Kant, ele é um filósofo que trabalhou de uma certa forma sobre a teoria do conhecimento, sobre a ética, sobre a moral, sobre vários aspectos, ele fez, né, o seu pensamento, ele dirigiu o seu pensamento, né? E ele aponta que não há dignidade, né, sem autonomia. Isso aqui, nesse texto aqui, o que é importante é isso aqui, tá? Não há dignidade sem autonomia. Porque se não tem autonomia, a pessoa ele vai com as outras, né? Ele não tem autonomia para gerir a sua própria vida. Então, a vontade também é autônoma quando os sujeitos não são simplesmente submetidos às leis, mas sim quando delas também são autores. Então, a lei ela é feita para ser cumprida, mas nós temos que participar também da elaboração das leis, segundo o Kant. Tá bom? Então, para a lei ser aceita socialmente, ela tem que ser, né? Tem que partir do cidadão, né? Para que ela seja legitimada, né? Então é assim que segundo Kant, que funciona. Falando da dignidade, o que o Kant fala? Ele fala que todo ser racional está na capacidade de fazer a legislação universal e de se submeter à lei que ele próprio se confere. Então, mais uma vez, ele está trazendo a autonomia da pessoa que vive em sociedade. Não tem que ter homens que decidem por nós. Isso aí ele diz que não é assim. Existe uma legislação universal onde todos nós temos que seguir. E também, né, não só se submeter à lei, mas também fazer parte, né, desse processo de construção da lei. Então é importante também a gente ter essa consciência, segundo o Kant. E ele foi mais além, né? Vamos ver aqui, ó. Ele vai dizer que a autonomia é o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional. Olha só, né? Então, para vocês verem aí, destacou um pouco, né, de uma maneira muito profunda a questão da autonomia, para a gente perceber que nós precisamos, então, ter autonomia porque ela faz parte da nossa dignidade. Quem não tem autonomia é uma pessoa sem dignidade na sociedade. Tá bom, pessoal? Ficou bacana aí a autonomia? Vamos partir para outro? Então vamos agora para outra palavrinha que vocês também conhecem muito, vocês já ouviram, que é o respeito. A ética do respeito, né? Então vejam bem, acompanhem comigo. Pensar em uma ética do respeito é pensar que além do nosso mundo particular, existem outros mundos possíveis que possibilitam enxergar a verdade por outras perspectivas. O que quer dizer isso, pessoal? Outro mundo. Será que existe outro mundo? Será que ele está falando dos extraterrestres, né?
Não. Nós estamos falando que não é só a minha visão particular, né, que existe, mas existe outros mundos, outras pessoas, outros seres humanos que pensam diferente, que também precisam de respeito. Às vezes nós nos fechamos no nosso mundo e nós queremos ser respeitados, queremos ter moral, mas muitas vezes nós não olhamos para o mundo do outro, que também precisa de respeito, que também precisa né, desse aspecto da moral. Então, ir além, né, um pouco, e olhar para que a gente possa respeitar, a gente tem que sempre que focar também que o outro tem a sua perspectiva, a religião do outro, o time de futebol do outro, né, o partido político do outro. Então, tudo tem a sua perspectiva, cada um parte da sua perspectiva e nós temos que ter respeito por isso, né? Porque o mundo não gira em torno de nós, né? Ele vai além, é mais amplo. Continuando. Agora, em âmbito individual, respeitar o outro, vejam bem, não quer dizer que devamos apenas aceitar o que o outro defende como verdade. Aceitar o outro é respeitar a dignidade do semelhante enquanto pessoa humana. Então, o respeito, pessoal, também não é, agora eu vou respeitar ele porque eu devo, né? Porque ele tem o seu ponto de vista. Não quer dizer não concordar com o outro, entendeu? Você pode discordar de uma ideia, de um pensamento. O que nós não podemos perder é o respeito, né? E para agressão verbal, ofensas, não é verdade? Agora, é claro, nós podemos ter divergências, pensar diferente, tranquilo. Agora, sempre com respeito quando olhamos para o outro. Beleza o respeito? Tranquilo, né? Então é isso, nós sabemos que precisamos respeitar o outro e sermos também respeitados pelos outros, não é verdade? Então falamos já do respeito, né, da autonomia. Agora vamos para um outro ponto, uma outra palavrinha também que nós conhecemos muito, que é essa aqui, ó. Solidariedade. Você é solidário? Você conhece pessoas solidárias? Então, para entender esse conceito, nós temos aqui um sociólogo, né, chamado Durkheim, que ele falou muito sobre essa questão da solidariedade, e ele vai separar do conceito cristão, tá? Solidariedade cristã, né, fazer o bem, né, e tal. Então, ele não olha para o lado religioso. Ele diz que a solidariedade não é algo só da religião, de quem é religioso, de quem é cristão. Mas qualquer pessoa pode ser solidária, independente disso, né? Então, ele vai falar um pouco sobre essa questão aí, dessa solidariedade aí. Como é que o Durkheim vai tratar desse termo? Vamos ver. Ele vai dizer que, como exemplo, é uma relação de coesão e socialização que estruturam e organizam a sociedade de forma harmônica, podendo essa harmonia ser orgânica ou mecânica. Então aqui, ó, eu vou separar aqui um pouco, né? Ele vai dizer então que a solidariedade não é preciso falar apenas de solidariedade religiosa, cristã. Qualquer pessoa pode ser solidária, até um ateu. E ele vai dizer que tem uma solidariedade orgânica e uma mecânica. Vamos saber a diferença aqui, o que ele quis dizer com isso. Então, vejam bem, a solidariedade mecânica, segundo o Durkheim, seria aquela que liga, né, que une as sociedades ditas primitivas ou arcaicas que se organizariam de um modo tido como robótico, no qual a divisão do trabalho é mínima, assim como a individualidade. Então, a mecânica está ligada, então, com essa questão mais realmente, né, robotizada, né? Então, é uma solidariedade que chamam de primitiva, se organizar, né, divisão do trabalho mínimo, né, a individualidade. Então, você vê aí na foto, né,
uma máquina, um monte de engrenagem, é como se fosse um monte de engrenagem, né? Que está dando certo, então tem solidariedade ali. Então a mecânica se liga a essa sociedade primitivas aí, né? Que parece essa questão do mundo robótico, né? Então, continuando aqui, para entender melhor, desse modo, as crenças, os valores dessas comunidades seriam padronizadas e incutidas ao comportamento de todos, de forma a não se diferenciar muito de pessoa para pessoa, sem demandar maiores complexidades para que as relações individuais ocorram de maneira coletiva, né? Então você vê que tem também a sua importância, né? Então, ela está ligada com o grupo no qual vive esse momento de solidariedade, né? Essa vida de solidariedade. Então, vamos ver mais aqui. A solidariedade, agora cumprida de maneira mecânica, independeria do entendimento de quem a pratica. Então, não haveria nela uma consciência de que é importante executá-la pelo bem da maioria, como uma pequena peça se movimentando num quadro maior, né? Então, não há essa questão aí desse cumprimento, né? Independente do entendimento de quem pratica, né? É uma solidariedade que ela é meio que automática, né? Meio que automática. E para a gente finalizar aqui, então, vamos fechar aqui a solidariedade mecânica. O indivíduo, teoricamente, só agiria de acordo com o esperado quando há controle ou repressão, contrariamente às sociedades mais avançadas, nas quais a ação é pautada também na consciência individual. Então, aqui, ela é muito focada na questão do coletivo, né? Então, nós estamos falando aqui na questão do coletivo. Então, essa sociedade mecânica, ela está mais voltada para o que acontece dentro daquele grupo, né, fechado ali naquele grupo. E a orgânica, vamos ver agora a orgânica, acompanhe comigo. De um modo comum, a orgânica, a mecânica, na verdade, ela tem apenas o conceito de união, né? Então, a sociedade mecânica, a orgânica tem apenas o conceito de união, de motivador de atuação em conjunto que permeia ambas, né? Então, há algo comum entre elas. Contudo, continuando aqui, nessa comunidade em que esta se faz presente, é tida como uma comunidade de maior complexidade, possuindo estruturas de coesão social que permitiriam diferentes grupos que, apesar de seus diferentes hábitos de comportamento, poderiam viver em harmonia. Então, são sociedades mais complexas, né? Onde há mais grupo de pessoas envolvidas, por isso, né, ela é mais complexa. E o que seria, então, essa solidariedade orgânica? Acompanhe comigo. Ela funciona por meio da solidariedade orgânica, a consciência individual. Então, existiria, segundo Durkheim, de maneira muito mais intensa, sem, apesar disso, prejudicar a coesão que unifica a comunidade em que atua, né? Então, o que isso quer dizer, pessoal, essa complexidade? Então, vamos ver. Essa complexidade de atuação entre indivíduos de grupos com opiniões discrepantes, né, diferentes entre si, mas que, todavia, atuam de maneira coletiva, que configuraria, então, a solidariedade orgânica, que é muito mais complexa e rica em seus mecanismos de relacionamento. Então, nós estamos falando aqui, né, de uma sociedade já mais, né, avançada, uma sociedade onde o agrupamento de pessoas vive de uma maneira mais complexa, né? Já são cidades, muitas vezes, sociedades muito grandes, né, com uma vasta, né, mistura de culturas. Então, nesse sentido, ela vai se tornar muito mais complexa.
Esse era o posicionamento do pensador, sociólogo Émile Durkheim. Tá certo, pessoal? Deu para entender um pouco esses termos? Hoje a gente fica por aqui. Até a próxima.